Seja bem-vindo ao Breaking News Glorioso, eu sou Mitra Santos e esse é o nosso novo ponto de encontro. Se você, assim como eu, apaixonado pelo Botafogo e tudo que envolve o nosso glorioso, você está no lugar certo. Esse canal foi criado com o propósito claro de expandir a marca Botafogo. Por isso eu resolvi criar esse canal para ser mais uma comunidade de torcedores botafoguenses, para apoiar o time nessa reta final de temporada e mostrar a força da nossa torcida. E mais, vamos fazer barulho, apoiar nossos guerreiros, nos divertirmos juntos, mas vamos sem enrolação direto ao assunto. Mas antes de começarmos, se inscreva aí no nosso canal, dê o like e, se for possível, compartilhe com o seu amigo botafoguense aí. Nos ajude a crescer e faça parte desse projeto você também, pois estamos vivendo um momento histórico do nosso time. E lembra-se, gentileza gera gentileza. O que você planta de bom hoje, com certeza você colherá ele amanhã. Se não for no futebol, vai no psicológico. Pessoal, o Botafogo está com dificuldade aí não só dentro, mas também fora de campo. Desde o jogo contra o Penharol, a qual eles perderam no primeiro jogo, lá no Newton Santos, de 5-0, e houve toda aquela confusão com a parte dos torcedores do Penharol, e que todos vocês estão cientes que aconteceu. Houve sim uma narrativa para o jogo de volta em que colocou o Clube Botafogo em xeque, como se fosse o vilão, como se nós que tivéssemos feito emboscada, envolveu tanto o clube quanto torcedores do Botafogo numa narrativa totalmente incoerente, deixando um jogo muito hostil lá no Uruguai, e uma situação em que eu acredito que eles viram grande dificuldade em jogar bola contra o Botafogo, resolveram tentar a sorte de outra forma, tentar ganhar o jogo no clímax antes da partida, assim tentando mexer no psicológico dos nossos jogadores, até mesmo da nossa torcida, fazendo um jogo muito difícil lá também, nós perdemos no jogo de lá, mas com uma vantagem. Nós fomos para um jogo protocolar, saímos de lá com a classificação, mas eu vi ali uma estratégia que agora eu estou vendo se repetir com alguns clubes aí brasileiros, inclusive contra o Atlético Mineiro. Esse jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente, foi claro que eles não vieram para jogar. Se você pegar os números da partida, onde nós tivemos aí 27 tentativas, tem 27 arremates ao gol, enquanto eles teve 4. Bolas ao gol nós tivemos aí 4, eles tiveram 0. Posse de bola, enfim. Lembrando que essa partida não foi no Newton Santos, não foi no Maracanã, não foi no Rio de Janeiro. Foi lá na casa deles e sem torcida, E nós vimos no final da partida eles comemorando como se fosse uma vitória. Lógico, devido às circunstâncias do jogo, aos 40 minutos eles tiveram um jogador expulso, onde o jogo tecnicamente ia ficar um pouco mais fácil o Botafogo. O Botafogo, não vou dizer que se complicou, porque sabemos que jogar com um time todo na retranca é muito difícil, ainda mais com a característica que o nosso time tem, de ser jogadores velozes, jogadores que gostam de campo. Enquanto você tem 9, todo mundo socado lá atrás, de fato, fica difícil. Mas vemos que eles vieram com a estratégia de não ter jogo, de picotar totalmente a partida, com catimba, com insinuações. E na entrada do Hulk, até antes da entrada do Hulk, já havia um bate-boca entre ele e o Marlon Freitas, onde o Hulk acusava o Marlon Freitas de algumas coisas, e aí depois essas acusações foram para o Luiz Henrique. Enfim, começaram a criar narrativas para criar aquele clima de futebol, que todo mundo sabe que o futebol, com os 90 minutos, é uma guerra ali dentro do campo. Há entradas duras, há elogios de ambas as partes, e isso ficou muito mais evidente com a partida sem
sem torcida, a qual os áudios, né, de toda a movimentação dentro e fora de campo foram ouvidas. E aí muita gente pode achar aquilo, nossa, eles estão muito... Mas isso é normal do futebol. Se não houvesse o fator Libertadores, finais de Libertadores no dia 30, eu acredito que aquilo ali ficaria no campo mesmo. Mas o Atlético Mineiro, isso na minha opinião, vendo que se for para o futebol fica complicado para eles, começaram uma tática a qual tentam desestabilizar, né, o psicológico dos nossos jogadores. Por que eu falo isso? Porque os ataques são ataques específicos, né? São ataques que são voltados aos principais jogadores que nós temos, que na minha opinião é o Marlon Freitas, né, o dono daquele meio de campo, e o Luiz Henrique é o atleta que desequilibra, é o cara que faz os gols e é o cara que está em ascensão aí do nosso Botafogo. Então você vê que os ataques são dirigidos totalmente a eles, de uma forma de trazer eles como vilões. Isso levou até o destemperamento do Luiz Henrique ali no final da partida, onde ele arremessou uma garrafa, acabou acertando alguém aí, foi expulso. Um jogo que teve a expulsão também do Barbosa também no final, por conta de discussões dentro de campo, mas nós temos que entender que se for futebol por futebol, o futebol do Botafogo, pelos números aí você vê que é bem superior, mas ao que parece eles estão tentando aí desestabilizar o Botafogo, quem sabe até mesmo para levar um empate para a final da Libertadores e disputar nos pênaltis. Em relação à imprensa, desde o ano passado nós já vimos um tratamento, né, diferenciado com o nosso clube, com desconfiança, com desprezo. Por isso que criamos esse canal aqui, para falarmos do Botafogo conforme ele merece, né? O Glorioso é um clube tradicional do nosso país, então merece respeito. Respeito é esse que falta por muitos dirigentes, muitos membros de bancadas jornalísticas, torcedores, meu amigo, é torcedor. Eu entendo zoação, eu entendo pilha. Quando esses jornalistas eles começam a usar os seus canais para fazer matérias sobre o Botafogo, eles sempre fazem matérias tendenciosas, né, pejorativas, a fim de desestabilizar o clube, usando sempre a derrocada no final de 2023 e sempre botando em xeque essa nossa capacidade. Lembrando que esse ano é um ano totalmente diferente, estamos com um elenco totalmente diferente, temos um Brasileirão muito mais equilibrado que o ano passado, condições totalmente diferentes. Porém, muitos desses da imprensa botam o Palmeiras aí como favorito ao título, né? O Palmeiras é esse que foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil e pelo Botafogo, né, na Copa Libertadores. E por isso só tem um Brasileirão como foco aí para esse ano. E aí muitos colocam ele como postulante, né, ao título, tendo em vista que o Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro, faltando 4 rodadas para terminar, 12 pontos em disputa, e temos um confronto direto contra eles ainda. E aí eu acredito, sou confiante que o Botafogo tem condições de ganhar as duas competições, tanto o Brasileiro quanto a Libertadores. E se não fosse aquele assalto que nós tivemos lá na Bahia, eu acredito que até a Copa do Brasil era possível. Então, galera, vamos continuar firme, não vamos cair nessa pressão psicológica, vamos mostrar a força da nossa torcida, apoiando o nosso time até o final. Como o nosso eterno Heleno de Freitas falava, o Botafogo não é lugar de covarde. Então eu vou ficando por aqui, mas volto para trazer mais novidades e comentários sobre o nosso Glorioso. Não esqueça de se inscrever, deixe seu like e vamos mostrar a força da nossa torcida.